Ué, Pedro, onde está aqui? Olha, meu livro do SAS. Mas não está aqui em compartilhar. Olha. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Hi. Oi, tia. Oi, tia. De inglês. Oi. Oi, oi. Um entrou, falou oi, tia, e o resto vai tudo entrar e falar oi, tia, oi, tia, oi, tia. Doido o tempo todo. Cadê esse inglês? Eu não tô esperando. Alô. Alô. Uau! Bom dia, meus amores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Facecam. Colocando soldado ali. Nós vamos, então, fazer uma revisão lá na página 56 do livro, ainda sobre Desvendando o Passado. E nós sempre vamos lembrar. Desvendar o passado é estudar os vestígios, as fontes... Você não precisa de marcar texto? As fontes históricas, é bom sempre ter, sabe? Organizadinho, não é? Vai começar a aula, deixa tudo certinho. Ô, E tia, aí, mas a gente ainda já fizemos esse. mas você está O da página 56. prestando atenção no que eu estou falando? Estou falando que nós Pô. vamos fazer uma revisão. E revisar é voltar, não é? Então, como vocês já tinham feito em casa e deu problema na outra aula, então nós vamos fazer uma revisão, recapitular, né, para ficar melhor o entendimento, tá bom? E aí, então, desvendando o passado. Nós vimos que o historiador tem esse papel muito importante de desvendar o passado nas fontes históricas, que são o quê? Os vestígios, as ruínas, as cartas, os monumentos, tudo que ele encontra, que faz uma análise, né, que investiga, que procura o máximo que ele pode, não é? Para... Deixa eu ver aqui. Do jeito que a gente está aqui. Deixa eu só, estou voltando aqui, tá bom? Ó. E aí, pessoal? Vocês estão vendo o livro aí? Tá vendo o livro na tela? Estão? Então, aqui, ó. Por exemplo, aqui, desvendando o passado, vejam bem aí, ó. Aqui tem uma ruína, não é? Nós vemos assim que é uma foto de uma ruína, de uma fonte histórica, que ela é antiga, que ela tem um significado, ela foi estudada, então os historiadores investigaram e descobriram o quê? Que na época do Brasil colônia, esse aqui, olha, os portugueses fizeram que com a chegada dos jesuítas, que eram aqueles padres, eles catequizavam os índios. Lembra quando você estudar história, que os índios, quando eles chegaram aqui, os índios eram hostis, também coitados. Só tinha eles aqui, as tribos. Os vizinhos eram as tribos de outras tribos de índio. Então, quando os portugueses chegaram, eles ali da mata, só eles, os portugueses viram eles como índios hostis, e aí então trouxeram os jesuítas para catequizá-los, não é? E aí, nós vimos aqui um trabalho marcado pela história. Então, essa ruína aí é chamada de Miguel das Missões, lá do sul, né? É muito importante para a cultura daquele povo, assim como nós temos as nossas, em questão da cultura do povo. Aí nós temos aqui na página seguinte, olha, as fontes históricas. Nós vimos que as fontes históricas, elas podem ser material ou imaterial, tá? O material, olha que está aqui, tá vendo onde eu estou passando a setinha aqui? São marcas da ação humana, dos vestígios que eles deixaram.
tá? São formas concretas do historiador ir lá e pesquisar, analisar que povo que deixou ali, como é que foi encontrado, tudo isso aí é uma análise, é uma pesquisa, é uma busca muito grande, tá? Então, monumentos, cartas, escritos, a pintura rupestre, né, que nós vimos lá, obra de arte, joias, então tudo isso que é palpável, nós chamamos de fonte histórica do bem material. E aí, seguindo aí, nós vemos a dos bens materiais. Aqui, olha, tá vendo? Tem uma mulher aqui produzindo queijo. Eu lembro que o Lourenço até falou, tia, mas o queijo ele é palpável, você pode tocar. Só que aqui, como que a gente vai, por exemplo, no museu guardar um queijo? Ele apodrece e entra em estado de decomposição. Mas aqui está falando que é o queijo, é a dança, é a lenda, é um conto deixado de pai para filho, de geração para geração, na oralidade. Às vezes é passado na oralidade, nem deixa escrito. Por exemplo, a receita do queijo, esse queijo aqui, que ele é um patrimônio cultural lá de Minas, ele não é um queijo que foi feito industrialmente. Foi lá na indústria e saiu um monte de queijo, tudo igualzinho. Esse aqui, ele é artesanal, é modo artesanal. Por isso que ele entra como um bem imaterial. Então, a forma artesanal de fazer o queijo, que o torna um bem imaterial, tá? A dança, o frevo, por exemplo, de Pernambuco, é uma fonte, um bem imaterial. É a dança que foi passada. É lá da cultura deles, então foi passada, tá? Então a gente chama de bem imaterial, tá? Seja ela da gastronomia, da dança, do culto, tá bom? Aí antes da gente ir para a página 60, nós vamos voltar lá e vou passar aquele videozinho para vocês, tá? Aqui. Deixa a tia Patrícia ver aqui. Enquanto vocês vão dando uma olhada aí, tá? O que aconteceu aqui? A Patrícia vai compartilhar. Vem aqui. E aí, quem teve a oportunidade, né, já de ver o videozinho, nós vamos agora, então, rever para a gente entender melhor o que é o bem material e material numa linguagem bem simples, tá? Uma linguagem bem simples para vocês visualizarem e entenderem. Eu quero o videozinho. Cadê meu videozinho? Aqui. Cadê? Peraí, tá? E aí vocês vão fazendo uma análise aí da página 60, tá? Entendendo o que é o bem material e imaterial. Ó, primeiro nós... A gente já fez essa página. E nós estamos revisando. Vê se está ok aí. O número 1 ali é o monumento material. O número 2 também é material. E o segundo e o quarto é imaterial, porque é passado de geração para geração, tá? Tia, Oi. o segundo é a dança ou é o barco? A foto? O segundo é a dança. Não é uma apresentação de dança, então é um bem... Material? É material a dança? E material. É. E o grupo de
O que está ali embaixo, olha, o último, as pessoas fazendo um culto, não é? É uma cultura dos muçulmanos, então também é um registro da fonte imaterial, tá? E o resto é tudo material? Isso, Raila, muito bem. Vamos agora, então. Ser a diversidade. Estão vendo aí o videozinho? Então, E no quadro de estão hoje, vendo o vamos vídeo? falar sobre os tipos de patrimônio. Faça um Mas sinalzinho. primeiro, você sabe o que é um Está, patrimônio? tia. Então tá. Podemos dizer que patrimônio Ó, prestem bem atenção que esse vídeo está numa linguagem bem bacana para a gente entender o que é o bem material e imaterial, porque nós temos que compreender a diferença, tá bom? é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou uma comunidade e por isso deve ser preservado. E não existe só um tipo de patrimônio, não. Um deles é o patrimônio natural, que são todos os elementos e recursos criados pela própria natureza, englobando diversidade da flora, da fauna. Entre os patrimônios naturais do Brasil estão o Parque Nacional do Iguaçu, as ilhas de Fernando de Noronha e Atol das Rodas. Temos também as áreas de reserva no Pantanal, todas reconhecidas pela Unesco. Há também o patrimônio cultural, que se divide em patrimônio cultural material e imaterial. No caso do material, temos os bens móveis, que são todos os bens culturais que podemos mover de um lugar a outro, como as pinturas, e os imóveis, correspondentes aos bens que não podem ser transportados ou mobilizados, como as praças, por exemplo. O patrimônio cultural material está conformado por todos os bens que podemos sentir através do tato, como as igrejas, as pinturas, as edificações coloniais, esculturas e muito mais. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. E também temos os paisagísticos, como Lençóis, Serra do Curral, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio cultural imaterial está formado pelas línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, pela música, pela dança e pelos conhecimentos e saberes, como a prática de medicina tradicional, da gastronomia e outros que são significativos para as comunidades que as praticam. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a festa do São Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a feira de Caruaru em Pernambuco, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o samba de roda do Recôncavo Baiano. Então, nosso patrimônio é uma poderosa razão para compreender e sentirmos orgulhosos acerca de quem somos, o que fazemos, de onde viemos e também como seremos como sociedade. Nos ajuda a fortalecer a nossa identidade e reconhecer a diversidade de nossas culturas. Muito bem. Ô, E aí? tia, Ó, eu já fui em Paraty, em Olinda, na Gruta Azul e no outro lá, antes da Gruta Azul. e aí, você sabia que isso aí tudo eram fontes históricas? Não. Tá vendo? Olha a importância de estudar, né, Camila? Camila que falou, né? Olha a importância de se estudar. Porque agora, quando você estuda, que você tem um conhecimento, quando você faz uma viagem, né, ou visitas alguma cidade, ou vai pesquisar, agora você já sabe. Então, você já tem que praticar. Ah, isso aqui é uma fonte histórica, isso aqui é uma fonte histórica material, imaterial. E isso é muito importante, tá? Esses passeios que vocês fazem, nessas viagens, vocês têm que começar... Tia, eu também já fui para Ouro Preto lá, que o meu pai falou que era uma cidade histórica e tudo mais. Ouro Preto, muitos bens materiais, aquelas igrejas, não é? Todo o passado da história do nosso país tá ali em Ouro Preto, Ouro né? Preto também já foi. Tia, Isso. Lá é assim, história pura do Brasil, né? Onde aconteceu toda a mineração ourífera, né? Os escravos. Isso tem que você for cada fonte histórica daquela ali. É interessante quando você vai com um guia, porque ele vai contando as histórias de cada igreja, de cada lugar que você vai. E agora vocês têm que, como estudante, começar a perceber, olhar com os outros olhos de pesquisador, de curiosidade. Tá? Fala, Carlos. eu já vi um aqueles tipos de igreja já.
Mas era uma igreja pequena. Tá. Eu vi ela toda desmono... Ai, esqueci como que se fala. Ela estava toda destruída, podemos dizer. Uma ruína. Uma ruína, isso? Desmoronado. Eu vi isso lá em São Então, Mateus. tem mesmo a ruína lá, né? Dos escravos. Tem toda uma história de escravo ali naquela ruína. E ela é bem conhecida aqui no nosso estado, né? E aí, Carlos, aquela ruína lá que você viu é uma fonte material ou imaterial? Não, imaterial não. Material. Material, muito bem. Agora a Luísa levantou o braço. Fala, Luísa. Lá em Ouro Preto eu já fui várias vezes. A maior parte da família da minha prima moram lá. Aí, quando eles vêm aqui na casa da minha prima, eles sempre mostram várias fotos pra gente de lá. De fontes, materiais, né? Isso aí, tá vendo que interessante? Bia levantou o bracinho. Fala, Bia. Tia, quando eu fui para os lençóis, foi muito legal. O moço explicou tudo. Muito legal quando vai com guia, né? Que ele fala tudo ali, que é um bem do patrimônio paisagista, né? Os parques, as praças, a natureza. Muito bem. Bruninha também levantou o braço. Pode falar, Bruninha. Tia, a viagem que eu fiz no final do ano passado, eu fui pelo litoral e a gente passou por Olinda, Recife. Aí a gente viu várias igrejas, bonecos gigantes, o frevo. Tudo patrimônio, muito bem. Eu também fui aí onde a Bruna foi. Isso. A dança do frevo é muito conhecida lá. Eles têm assim maior respeito pela dança, tanto que para você ver que ela é um patrimônio de bem imaterial, a dança. Ela foi ensinada, passada, né, de geração para geração. Então, por isso que ela se torna um bem imaterial, é da cultura daquele povo que foi passando ali de geração em geração, tá? Luiz levantou o braço. Não tem o que a Bruna falou? A gente também já foi pra lá. O namorado da minha prima, ele morava lá. Aí quando a gente foi um monte maior parte da minha família. Aí ele mostrou um monte de coisa pra gente, as praias, tudo. Tá vendo como vocês já tinham conhecimento na bagagem de vocês, só que agora vocês sabem o que é material e o que é patrimônio. Agora sim, Luiz. No final do ano passado, eu fui para Curitiba e eu vi um monte de bens, materiais muito bonitos. Que bacana isso, gente. Olha como vocês têm essa oportunidade de vivenciar o que a gente está trabalhando, né? E isso é muito bacana. Tia, quando eu fui para Ouro Preto, é por causa que os pais da namorada do meu primo moram lá. Daí ela sempre vai pra lá e leva meu primo. Daí teve um dia que eu fui lá também e eu vi vários conhecimentos, materiais. Olha que bacana isso só enriquece o nosso conhecimento. Deixa eu ver quem levantou o bracinho agora. Brena? Não, vocês não é para ficar falando tia, porque daqui eu tô vendo quem está com o braço levantado e tia Patrícia vai dar oportunidade para quem não falou ainda. Brena. É Brena que está com o bracinho? Pode falar, Brena. Brena. Tia, quando eu fui... Tá travando de Brena. Fala, Yasmin. Seu microfone, Yasmin. Yasmin, desativa. Isso. É que uns dias atrás, muito tempo, eu e minha família, a gente falou uma montanha para chegar até uma igreja. Isso aí. Verdade. E aí... coisa legal. Isso é interessante, é importante, tá bom? Brena, já consegue aí, Brena? Pode falar, Brena. Já. Quando eu fui para Porto Seguro com a minha família,
Lá a gente foi ver, né? Lá a gente foi conhecer a cidade. Tinha lá que tinha de Pedro Alves Cabral, fez igreja, prisão, essas coisas. Nossa, eu acho muito interessante esse conhecimento que vocês têm de viagem, não é? Então, é muito interessante. Vocês vejam bem, você fala assim, vou estudar bens materiais e imateriais, fontes históricas, não sei nada disso. Aí, quando a gente começa o estudo, olha como que vocês sabem, não é? Quem levantou o braço, quem já falou, não vai falar mais. Tem que dar oportunidade para outro. Sofia Rima. Quando eu tinha ido lá para Porto Seguro também, eu tinha visto as primeiras igrejas e a primeira escola do Brasil. Olha, ali também tem muita história, né? Na Bahia. Aí começa toda a nossa história mesmo, onde os portugueses, né? Na época que chegaram aqui, fizeram o Brasil de colônia. Muito, muito legal, tá, Sofia? Raquel, tudo certinho aí, Raquel? Ok? Então tá. Seguindo aí, pessoal, no nosso livro agora, vamos aí dando para ver o livro. Agora ficou mais fácil de entender, olha, que esse daqui, olha a setinha que a Patrícia está passando aqui, é um bem material porque é uma escultura que nós temos aqui, um monumento, não é? Aqui nós temos uma dança, então ele é um bem imaterial, que é cultural, que é passado de geração em geração. Aqui nós temos uma fotografia, então é um bem material, tá? E aqui nós temos aqui um grupo de muçulmanos fazendo uma oração, que também é um bem imaterial, porque é passado de geração, faz parte da cultura deles, certo? E aqui na página 61, nós temos a análise das fontes históricas. Vejam bem a foto de um historiador aqui, gente, né, que fala assim, ó, faz parte do trabalho do historiador buscar fontes para sua pesquisa e analisá-las, compreendendo, tá? Não é que eles acham o vestígio, já falei com vocês, quando eles acham um vestígio, gente, para eles é motivo de alegria, não é? Porque eles vão pesquisar, vão analisar, fazer descobertas lá do passado e trazendo para o presente para a nossa compreensão, tá? Aí vocês leram um textinho, né? As fontes históricas aí, como está no último parágrafo, podem ser encontradas em diversos lugares, lógico, com certeza, não é? Aqui mesmo no bairro Três Barras, o ano passado, no ano retrasado, uma empresa comprou ali uns lotes e foi fazer um prédio, né? Então, quando chegou ali para fazer a base da construção, que tiveram que cavar, encontraram uns utensílios, bem lá no fundo do solo, uns utensílios de barro, de argila. Então, quer dizer, eles pararam, né? O dono da empresa lá, o empresário, ele parou a obra, chamou a equipe de arqueólogos, né, para fazerem ali uma pesquisa de que seria esses objetos, de quem seria. Então, fizeram todo o processo, né? Pararam com a obra, eles vieram, pegaram aquilo, eles usam luva, né? A ferramenta deles também é muito especial, na hora de tirar isso aí, então tem todo um trabalho minucioso. E aí eles tiraram aquilo ali, e na pesquisa deles, pesquisando o passado, o que eles descobriram quem estavam ali? Os índios botocudos. Então, provavelmente, aqueles vestígios que eles encontraram ali no bairro Três Barras são dos índios botocudos que viveram ali. Isso não é bacana da gente aprender? Não é interessante? Eu acho muito interessante, gosto muito de aprender, de saber dessas coisas, não é? Fala, Sara. Tia, se a gente que pede, você está falando lá no Três Barras, e ele ainda está em construção, não está pronto até hoje. Pois é. Então nós vamos na perguntinha aqui número 1, olha, observando ali.
Tem o textinho, porque vocês vão explicar ali. Muito fácil para vocês entenderem agora, ó. Explique por que as fontes históricas são a base do trabalho do historiador. Se tem o historiador como profissional, ele tem que ter fontes, não é? Que são os vestígios. Por quê? Vocês vão explicar ali por que essas fontes, né, históricas que eles acham ali são importantes para os historiadores. Vocês podem responder, né, que as fontes históricas são fundamentais para que eles possam, né, os historiadores, realizar seu trabalho. Porque encontrou ali um vestígio, ele tem que fazer o quê? Pesquisar, estudar, interpretar aquela fonte histórica, tá? Então, o historiador, ele produz o que ali? O conhecimento histórico. Então, os vestígios, as fontes históricas, são fundamentais para que o historiador analise, investigue, tá? Interprete aquele vestígio. Vocês vão responder isso. Combinado? Ok. Ô, tia. Oi. Eu tenho um objeto material. Quer que eu busco? O quê? Ah, não, depois... Objeto material. Tá, mas aí quando a gente chegar aqui, olha, Carlos, eu vou falar, tá? Tia, você pode repetir. Explique por que as fontes históricas são a base do trabalho do historiador. Por quê, Raila? De tudo que nós vimos aqui até agora, do videozinho, por que as fontes históricas são a base do trabalho do historiador? Porque as fontes históricas, elas são fundamentais para o historiador, porque ali ele vai fazer o quê? Análise, pesquisa, interpretar aquilo que ele encontrou, analisar, tá bom? E aí, então, ele vai fazer o quê? Ter todo um conhecimento histórico. Respondido, Raila, faz sinalzinho de joia. No número 2, presta atenção aqui nesse número 2, ó. Tem uma frase aí do historiador italiano, que ele fala assim, olha, se a realidade é opaca, existem, quer dizer que tem mais coisa ali, não é? Vestígios, sinais que permitem decifrá-la. E aí na letra A pergunta, qual é o significado da palavra opaco? De todo o conhecimento que vocês têm aí, alguém já pesquisou no dicionário? Ou sabe? Sem qualquer claridade, viu? Eu. Isso, Carlos. Bia? Tia. Eu coloquei assim, tia, que não é transparente. Isso, Bia, que não é transparente. Não é... Está claro. Tia. Eu botei que significa que é pouco preciso, pouco claro, confuso, incompreensível e obscuro. Eu coloquei assim. Tia. João Pedro. Tia, eu botei sem qualquer claridade, escuro, sombrio, que não permite nenhuma passagem de luz, que não é transparente. Certinho. Então, vejam bem. Opaco quer dizer isso que vocês colocaram mesmo. Que não é transparente, que não é fácil de ver lá do outro lado, não é? E aí, na letra B, pergunta: o que seria, então, a realidade opaca mencionada pelo historiador? Que ele fala assim, se a realidade... Realidade embaçada, escura. Realidade embaçada, escura. Isso aí. Embaçada, escura. Tá, nós vamos ver... Tia, posso falar minha resposta? Pode. Também vou falar. Tá. Se não tem luz, tem que ter algum vestígio, um sinal para decifrá-la. Nossa, excelente, isso mesmo. Né? O meu. A realidade está opaca, né? Como que eles vão pesquisar uma situação, alguma coisa desconhecida? Para ela ser percebida, a fonte,
ela tem que ser pesquisada. Isso mesmo, gostei muito da resposta. Lorenzo. Lorenzo. O meu é tipo parecido. O meu coloquei. Eu estou ouvindo Lorenzo. Tia. Realidade embaçada, escura. Isso. Difícil para decifrar. Difícil para decifrar. João Pedro. Ô tia, eu botei a história que não se pode ver. Os vestígios são as fontes históricas que permitem decifrá-las. Os vestígios é tipo a lanterna nossa no escuro. Conseguimos decifrar, ver direito. Muito bem, João Pedro. Que legal a resposta. Tá, Raila? Microfone desligado. Carlos, você pode desligar desativar seu microfone que você já falou, tá? Raila. Eu botei significa pouco preciso, pouco claro, confuso, incompreensível e obscuro. Sim, isso aí. Muito bem. Vocês são feras, por isso que a Patrícia tem orgulho de vocês. Na letra C. Como a realidade opaca, então vocês já entenderam o que quer dizer a palavra opaca? Vocês entenderam? Tia, eu não... Deixa a Patrícia falando agora. A realidade opaca, então vamos usar na letra C. Como a realidade opaca pode ser decifrada, segundo o historiador italiano? Marque um X na opção correta. Façam só um joinha aí para a tia Patrícia. A realidade opaca, ele quer dizer que é por meio de pistas percebidas por um detetive? Não. Com base na análise e na interpretação de fontes históricas? Isso! Tentando adivinhar o que aconteceu ao longo do tempo? Lógico que não, o historiador não adivinha, não. Ele tem que pesquisar muito, ele tem que interpretar muito, analisar muito, é um estudo muito grande, né? Encontrar um vestígio, eu penso que isso aqui é assim, esse povo que viveu assim, eu acho que é isso, não é assim não, ele tem que procurar investigar muito, ele é um historiador, um profissional, ele entende, então ele vai fazer direito, ele não é detetive não, ou nem ficar aí achando, tentando adivinhar, não, ele tem que analisar muito. Não fique ligado aqui, olha, tem uma sugestão desse livrinho aí, Qual a História da História, pelo título deve ser bem bacana, quem tiver a oportunidade de ler, tá bom? Fique à vontade aí. Agora, a página 63, eu amei essa atividade. Vocês não têm noção como me fez lembrar de tanta coisa da minha família. A tia Patrícia até colocou um videozinho explicando, tá? Que agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, que é um trabalho muito bacana. Ó, prestem atenção. Agora você irá atuar como historiador. Nossa, eu achei fantástico isso aqui, tá? Eu vou ser um historiador lá da minha família, não precisa sair de casa não, vou investigar ali com os meus pais, tá bom? Para isso, deverá pensar em fontes que poderiam ajudá-lo a escrever a história da sua família. Gente, quando eu li isso, passou tanta coisa na minha cabeça que eu poderia fazer. Então, olha só. Aqui, vocês vão escrever um relato histórico sobre a família, colocar a fonte e as informações. Lá no videozinho, eu dei até uns exemplos, né? Eu posso pegar fotografia, por exemplo. Eu, na hora que eu vi essa atividade, me empolguei. O que eu fui pensando, né? Nossa, meus pais têm, assim, 50 anos de casados. Né? Então, quando eu vou na casa da minha mãe, eu gosto muito de olhar as fotografias, o álbum de família. Amor, desliga isso um pouquinho. O álbum de família. Então, quando eu vejo as fotos do casamento dos meus pais, eu vejo ali o quê? A moda. Aí tem umas pessoas que eu não reconheço, eu vou perguntar à minha mãe, olha, minha fonte de pesquisa. Vou perguntar à minha mãe, quem são essas pessoas que estão aqui? O modelo do vestido dela de noiva, o modelo do cabelo dela como estava. Então, isso aí eu coloco aqui como fonte, fotografia do casamento dos meus pais. É um bem material ou imaterial? Material, que ele é palpável, está guardado, palpável, está guardado. Informações, olha que eu coloquei ali, sobre a moda, sobre as pessoas que estavam ali. Sabe outra coisa interessante que aconteceu?
essa semana, no início da semana, a minha mãe me deu um pé de máquina de costura, que era da minha avó, que morava ali em Jacupemba. Né? Então, tem anos que ela faleceu, e a minha mãe ficou com esse pé de máquina de ferro muito antigo, que ela ali costurava as roupas da família. Então, eu colocaria aqui, fonte, pé de máquina de ferro, é um bem material, né, que minha mãe me entregou o objeto, é uma relíquia, né, da minha família. Informações, a minha avó paterna costurava roupas para a sua família. Então, hoje eu peguei e guardei aqui na minha casa com muito carinho, porque ela tem uma história. Isso aí eu posso passar para os meus filhos, tá? Fala, João Pedro. Seu microfone, João. Eu botei um aqui que eu acho que você conhece, que você morava aqui em Jacupemba, né? Eu botei da venda da minha bisavó, é a Adília, vendia leite aqui. Ah, ô, João Pedro, você acredita que eu lembrei disso também? Gente, olha, isso aí, fantástico que você falou. Você sabia que muitas vezes eu fui ali na casa da avó comprar leite, ela ficava ali embaixo, onde tem aquela abertura ali. Aí, dona Tia, seu João, que é seu avô, trazia aquelas leiteiras cheias. Aí a gente ia cedinho, fazia uma fila, levava um vasilhame, ela colocava o leite ali. Gente, olha, que história maravilhosa. Olha a importância, né, da gente voltar ali numa fonte histórica. Lembro disso, João Pedro, perfeitamente, tá? Ok? João Lucas, desativou o microfone. Tia, Lucas, meu pai também me falou disso, só que eu esqueci de colocar. Pode colocar, tem espaço aí? Não, já preenchi. Ah, você já preencheu. Mas é uma história da família de vocês, João, muito bonita de ser lembrada, tá? Nossa, cheguei emocionada agora de lembrar. Isso mesmo. Tá bom, Tia, Oi. Eu coloquei só 2, porque eu não consegui achar tantos. Aí teve um aqui que a minha mãe me contou. Bicho, eu ainda nem fiz. Do H1N1. De quê? Do H1N1. Que é um bem imaterial, porque minha mãe que me contou esses dias. Aí a história é a seguinte, de quando eu não estava viva ainda, estava na barriga dela. É assim, escrevi, Rubiana estava grávida pela primeira vez e surgiu um novo vírus, chamado H1N1. Sintomas de gripe, porém mais fortes, e ela teve muito medo, porém era novo. Isso aí. Estava em fase de pesquisa, não é? Ok. Olha bem, pessoal, que trabalho interessante vocês pesquisarem fontes históricas na família. E isso é muito legal. Bia? Não ativem o microfone que eu vou ver quem está com o braço levantado. Bia? E quem já falou não pode falar mais, senão o coleguinha fica sem oportunidade de falar. Bia, pode falar. Tia, teve um que minha avó que me mostrou. Certidão de casamento dos meus bisavôs maternos. Nossa, dos bisavós maternos. Gente, fantástico. Olha. Aí é material ou imaterial? Certidão de casamento? Material. Muito bem. Aí eu escrevi assim. Descrever a descendência da minha família alemã e italiana. Fantástico. Porque foi quando eu descobri, minha mãe, minha avó, né, descobriu que a descendência era alemã com italiano. Nossa, fantástico. Olha, vocês têm uma riqueza de fontes de pesquisa dentro de casa. Quando a gente olha os álbuns antigos, quando tem algum monumento igual, algum monumento, uma joia, alguma coisa, uma certidão. Isso é muito interessante. Eu amei essa atividade aqui. Amei mesmo. Camila levantou o bracinho. Desativa o microfone, Camila. Teve um que eu coloquei que eu tinha 5 aninhos, que foi a história do homem do saco que minha avó contava.
que eu coloquei assim. Quando eu era pequena, a minha avó contava que o homem do saco levava as criancinhas desobedientes para a casa dele e eu ficava com muito medo. Quem nunca ouviu essa? Isso é fantástico, olha só. Isso aí não está escrito em lugar nenhum. Isso aí é contado, tá vendo? O avô que passa para o filho, do filho que passa para o filho, e por aí vai. Né? Já ouvi falar sobre essa aí. Isso, uma crendice, uma lenda, fantástico, gente. Olha só, a nossa aula está terminando, eu vou fazer o seguinte, vou só terminar aqui com Sofia Faé. Pode falar, Sofia Faé. Tia, Ó. eu tenho 2 cofres de moedas antigas de países, valores e séculos diferentes que eram do meu tataravô, que passou para o meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai e passou para mim. Nossa, fantástico. Tem uma de 1860. Eu também tenho um monte de moeda. Eu tenho uma dúvida, tia. Eu tenho uma dúvida. Ó, fantástico. Quem falou que tem dúvida? Lá na página 62, na letra B, eu não consegui acompanhar. O que seria a realidade opaca? Situações ou coisas desconhecidas. Pode ser uma realidade incompreensível também, assim? Essas coisas? Isso mesmo, né? As situações, as ações, né, os vestígios que são encontrados, que são as fontes históricas, elas se tornam uma realidade opaca se ela não for investigada. Ela chega como uma realidade opaca. Então, tem que fazer toda uma investigação, toda uma análise, toda uma história. Tá bom, Raila? Sim. Pessoal, na próxima aula, eu vou dar oportunidade para mais alguns alunos falarem sobre a página 63. O que eu vi aqui, eu amei, tá? E vocês, pelo jeito, vocês gostaram também de saber. Gostei bastante. Tantas fontes históricas sem sair de casa. A minha família, olha quanta coisa que eu tenho ali. E aí vocês ficam curiosos mesmo, tá? Perguntem mais coisas, tá bom? Olha, eu vou falando os nomes, vão só dando tchauzinho e saindo, tá? Olha aqui. Estão cuidando de mim, ó, passando álcool. Depois eu mostro. Espera a tia falar os materiais na minha casa. Espera a tia falar. Tá alto, né? Meu volume. Tchau. Gente, o microfone. Luísa. Isaac. Tia. Oi. Ô, tia, é que eu queria falar uma coisa. O que, Yasmin? A história da minha causa. Oi, Yasmin. Meu avô fundou uma escola. Meu Deus. Mire. Fundou uma escola. Tá. Dorime. Ameno. Vocês vão continuar na próxima aula, tá? Tchau, tia. Gostaram muito. Dorime, velho. Lá tirei. Tchau, tia. Tchau. Eles estão colocando a música do anime aqui, velho. Como assim? Lá tirei aqui, velho. Como assim? Depois eu mostro minha coisa material que eu tenho aqui. Mas como assim é menor do anime? Beijo, meus amores. Ô, tia, eu tô com a minha irmã porque o celular acabou a bateria. O caixão, velho. Virou um meme. Aquele caixão engraçado.